Quero falar para você sobre processo, o segredo para o sucesso. Você pode dizer isso comigo? Processo, o segredo do sucesso. Olha para o teu irmão e profetiza isso na vida dele. Fala para ele: o processo é o segredo do seu sucesso. Quem quer fazer sucesso e ter sucesso? Todos nós. Algo que está programado em nós. Você, onde você trabalha, você quer ter sucesso no departamento, você quer ter sucesso na sua seção. Você que possui uma empresa, você quer que a sua empresa seja destaque, que o seu produto seja um produto que avance, um produto que tenha destaque no mercado. Então, para esse sucesso acontecer, um processo precisa se estabelecer. E sucesso sem processo não se fundamenta. Sucesso sem processo não se estabelece. Sucesso sem processo não se firma. Sucesso sem processo não há valor. Então as pessoas, elas estão hoje buscando um sucesso muito rápido. Elas querem sucesso muito depressa, mas elas não estão atentas aos processos. E a gente não pode negligenciar os processos. Há uma expressão na palavra de Deus que eu amo demais, que nós não podemos desprezar os nossos primeiros começos. Todos nós precisamos lembrar de onde partimos, de onde existimos. Eu falava com o pessoal sexta-feira, no culto com casais, isso mesmo, porque nós falávamos de construir juntos, não é? Um matrimônio não vem pronto, uma esposa não vem pronta, um esposo não vem pronto, filhos não vêm pronto. A única coisa que vem pronto no matrimônio é sogro e sogra, aleluia, mas o restante a gente constrói juntos. E eu falava do tempo das dificuldades, né? Nós falávamos sobre a abertura da cidade. Você está vendo aqui atrás da gente aqui, ó, quantos condomínios fechados estão se abrindo, a terra da cidade evoluindo, o sucesso na cidade chegando, a cidade expandindo e avançando. Então eu estava dizendo que algumas pessoas não sabem muito o que é sofrimento, não sabem o que são limitações, não sabem o que é andar a pé. A gente comentava numa roda de amigos lá sexta-feira sobre isso. Eu disse que quando nós nos mudamos no Jardim Jorge Atala, quando entregaram as casas do Jardim Jorge Atala, a pedreira ainda era ativa, tinha as explosões ali na pedreira, e minha mãe tinha uns jogos de copos assim, maravilhosos assim, que era tudo do Elefante, da Sica, que era aqueles copos que vinha no extrato de tomate, né? Então quando tinha aquelas promoções de ser coloridinho, a gente tinha um monte, e quanto mais coloridinho, mais na frente do armarinho ficava aquela cristaleirazinha, e era tão lindo. Os móveis da cozinha da minha mãe, era vermelho, nossa, mas era linda aquela cozinha. Minha mãe tinha uma geladeira Ana Climax vermelha, minha mãe tinha um fogãozão Daco, o bicho tinha até asa, irmão, um negócio fabuloso aqueles fogões naquela época. Minha mãe tinha mesa vermelha, cadeira vermelha. Se fosse alguns irmãos espirituais de hoje, ia falar que a pombagira morava na minha casa. Tem uns crentes que é muito espiritual, né, que acham que tudo que é vermelho é do diabo. Mas vamos. Na nossa casa, acho que nós era da esquerda naquela época. Mas enfim, aí, deixa eu ver no que eu estava. Eu me perdi um pouquinho. Eu perdi o raciocínio. O que eu estava falando? A pedreira. Então, aí minha mãe colocava os copos. Deixa eu me localizar. Localizei. Minha mãe colocava os copos lá naquela cristaleira, e a pedreira explodia e balançava tudo. Quem morava mais perto, nas primeiras ruas ali da pedreira, levava umas pedradinhas no telhado, não é? E não tinha a Avenida Doutor Quinzinho aberta, não tinha o mega shopping da cidade, não tinha o ginásio que a gente tem lá hoje, não é? A gente saía por aquela ruinha, que agora é uma avenida moderna, tem a escola ali, o ADV, não é? Mas a gente saía pela estradinha da pedreira. Então eu estudava no instituto, fazia ali, e naquela época a gente usava aqueles uniformes lindos, que era shortinho vermelhinho, camiseta branca e conga vermelha de bico branco. Que dava um chulé do inferno aquele negócio. E aí, chovendo, a minha mãe falava assim: olha, pega a conga, coloca a conga num saquinho e vai. Quando você chegar lá, aí a gente passava aquela rotatória do posto, hoje descia a ladeira ali onde tem um prédio agora, achava uma moita e escondia a conga na moita. E
né, o tênis embarreado. E ali calçava a conga e chegava no instituto parecendo rico. Era pé vermelho lá do Jorge Etala. Mas chegava todo nobre, todo bonito. Porque, irmão, as pessoas não sabem, não é? Elas não sabem. Então tem gente que não conhece e não se lembra dos seus começos. Existem algumas pessoas que menosprezam os começos. Talvez pelo que o começo seja penoso, seja difícil, ela não consegue vislumbrar o sucesso. Há muitas pessoas que na verdade acessaram coisas extraordinárias. Por quê? Porque elas nunca esqueceram os pequenos começos delas. Existem algumas pessoas que sonharam coisas grandes e nunca chegaram nesses lugares grandes. Por quê? Porque ela perdeu o princípio do começo pequeno. Então todo sucesso tem um processo, todo sucesso tem os ciclos, todo o sucesso, vou trazer para a linguagem de hoje, tem as fases que a gente não pode menosprezá-la. Então entenda, toda a palavra de Deus direcionada a você, ela vai se cumprir. Você pode dizer isso para o teu irmão? Toda a palavra de Deus direcionada a você, ela vai se cumprir. Fala para ele assim, ó, ser isso, agora deixa para mim, se você se submeter ao processo. Por quê? Porque nós somos o barro na mão do olheiro, e ele vai dando forma em nós, segundo a necessidade, segundo aquilo que ele anseia de mim, anseia de você. Se tem alguém que sabe aonde, que deseja que eu e você chegue, é o Senhor. E nós precisamos estar aonde? Vulneráveis, não nas mãos do inimigo, mas vulneráveis nas mãos do Senhor. Para quê? Para que Ele possa nos moldar e nos fazer chegar ao lugar extraordinário que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Quando você não se submete ao processo, você frustra o seu sucesso. Você pode dizer isso para o teu irmão? Quando você não se submete ao processo, você frustra o sucesso. E eu vou ousar em dizer algumas coisas aqui para você. Pega aquilo que te serve. Mas existem pessoas que não estão vivenciando algo melhor e maior em Deus, e é por isso que não é grata, porque ela trata a gratidão dela mediante o sucesso. E porque talvez ela não tenha sucesso em alguma área, ela não consegue ter um coração grato, e ela anulou, ela frustrou o processo. De repente, a sua oração hoje aqui é dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero burlar nenhum dos processos que o Senhor tem para a minha vida. Molda-me, trata-me, governa-me, guia-me. Eu dizia, acho que domingo passado aqui no culto, não foi quinta não, foi domingo passado, se Deus tivesse dito para mim, no dia que Ele me chamou, para que eu entregasse tudo que eu estava fazendo, e vivesse para Ele, abrindo o ministério, estabelecendo a igreja, deixando a minha vida secular, no melhor momento profissional, realizando os sonhos que eu tinha, profissionais para mim, quando eu comecei a viver o melhor momento, o Senhor disse: agora você vive para mim. Se Ele tivesse lá atrás, ter dito para mim assim: Paulo, olha, deixa tudo aí, vai viver só para mim agora, lá em 2023, você vai viver algumas coisas muito interessantes, mas para chegar lá, em 2023, você tem que passar isso, viver isso, ser esquecido nisso, ser abandonado nisso, ser caluniado nisso. Paulo, só isso aqui. Mas lá em 2023, eu tinha dito para ele o quê? Hasta la vista, amigo, estou vazando e vou viver os meus sonhos. E é por isso que Deus não conta para nós os processos, Deus só mostra para nós o sucesso. Disse isso aqui quinta-feira. O Senhor disse para Josué: Josué, o meu servo Moisés morreu. Só os fortes entenderão. Faz de conta que esse aqui é Josué e eu sou o eterno. Então o Josué estava na porta da tenda, e com a morte do Moisés, o Senhor se apresenta a ele e diz o quê? Olha aqui, Josué, o meu servo morreu. Então eu vou te dizer uma coisa: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Eu serei presença pessoal e proteção total sobre você. Nesse texto, Deus contou para o Josué qual seria o processo para guiar esse povo que reclamava, que murmurava na jornada. Não, Ele só contou: eu vou ser com você, eu não vou deixar você, eu não vou abandonar você. Onde você tocar a planta dos seus pés, eu vou dar para vocês por possessão e por herança. E não tira os seus olhos da minha palavra, de dia nem de noite, não deixa de falar dela. Vive para mim. Se você fizer assim, sucesso
garantido. Contou o processo? Não. Quem que teve que viver o processo? Josué. E assim Deus faz comigo, assim Deus faz com você. Deus aponta o sucesso, Deus aponta a vitória, Deus aponta a bênção, mas não vai contar para nós os percalços do meio do caminho. Sabe por quê? Porque nesses percalços de sobe, desce, oscila, é onde Ele está moldando, forjando o caráter dEle em mim, forjando o caráter dEle em você, em nome de Jesus, amém? E é sobre isso que eu quero te mostrar, e eu quero que esse culto seja, não uma pregação, mas seja uma reflexão para você, porque eu vou te mostrar um personagem que tinha um sucesso garantido. Fala isso comigo, sucesso garantido, isso, mas ele não suportou o processo, ele fez uma escolha, ele anulou o processo do pai. Você conhece o texto, 1 Samuel 16, verso 1, diz assim: o Senhor disse a quem? A Samuel: até quando você irá se entristecer por causa do Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. O Senhor se apresenta para Samuel e diz: Samuel, chega, basta, para de ficar com pena do Saul. O Saul não quis o processo. Para de ficar querendo arrumar meios para que eu insira novamente o Saul. O Saul não quis. O Saul fez uma escolha. Ele não quis me agradar. Ele não quis olhar para mim. Ele não quis viver para mim. Ele simplesmente quis agradar as pessoas que estavam ao redor dele. Ele deu mais ouvido àquele povo que diz para ele: não, poupa isso, poupa aquilo. Você conhece a história? Do que de fato viver para mim, do que de fato olhar para mim e dizer: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero alcançar o teu favor. Até porque, se você estudar a história do Saul, vai ver que ele era um homem complexado, era um moço que tinha dificuldade de se expor, por causa da vergonha que ele possuía. Ele era um homem bonito, a Bíblia narra isso, que ele montado no cavalo, quando se perfilava o exército de Israel, ele tinha o seu tronco maior, ele era bonito, de uma gentil presença, mas era de dificuldade no seu caráter, estava limitado no seu caráter, e com isso não se submeteu ao processo do Senhor. E nesse período, enquanto Saul está anulando o processo de Deus na vida dele, Deus já estava estabelecendo um processo na vida de uma outra pessoa, para no tempo oportuno levá-lo a um sucesso. Quem era? Davi. Enquanto Saul negligenciava o favor de Deus, Davi estava no pasto, esquecido pela família, desprezado pelos pais. Você conhece a história do Davi, e não precisamos nem falar muito sobre isso. Eu já até mencionei que há uma linhagem de teólogos que dizem que Davi pode ser um filho extraconjugal do seu pai, mas isso é uma história muito complexa para a gente falar sobre isso agora. Por isso que ele ficava escondido, por isso que ele não ficava no meio dos seus irmãos, por isso que ele tinha que ficar no pasto, porque a história diz que aquele que era tido fora do matrimônio era o filho da vergonha, então era o serviçal da casa, e é por isso que os seus irmãos o desprezavam, e Deus estava fazendo o quê? Observando ele. No tempo oportuno, eu estabeleço um sucesso para você. Vai lá pastorear aquelas ovelhas, vai lá matar os pardal e as pombinhas, vai lá girar a funda no alto da sua cabeça, porque no tempo oportuno você vai ser usado como uma flecha, e eu vou levar você para lugares excelentes. É o que vai acontecer com você. Passa firme, passa tranquilo, não murmura no meio do processo, não murmura no meio do desprezo, não murmura no meio das crises, não murmura nos momentos adversos, porque na hora estabelecida, na hora exata, Deus colocará você, e você viverá o sucesso oportuno do Pai, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: viva o processo, irmão. Fica tranquilo, fala para ele: Deus já está olhando para você. Deus ama a obediência, tanto é que ele diz isso para o Saul: Saul, tenho tanto prazer no sacrifício quanto no obedecer. Mas não queira equiparar o sacrifício com a obediência.
Deus ama a gente obediente. Deus ama as pessoas que compreendem, as pessoas que olham para o trono da graça e contemplam o favor do Pai. Mais um pouquinho adiante, veja comigo por favor, em Lucas capítulo 24, vamos para o Novo Testamento, para a gente ver isso que eu estou falando para você, que é importante a gente passar pelo processo, antes a gente viver o sucesso. Lucas capítulo 24, versículo 49, estou trazendo esse tema sucesso, porque quando nós olhamos para a criação, tudo que Deus criou, Ele falou, mas tudo que Deus desejou formar, Ele tocou, e eu e você somos a resposta do toque de Deus. Você pode dizer isso para o irmão do seu lado? Você é a resposta do toque de Deus. E Deus disse para você ser um murmurador, para você ser um reclamador, para você ser uma zica. Foi isso que o Senhor disse quando fez o homem e a mulher? O Senhor falou assim, vai lá e duvida de tudo. Foi isso que Ele falou? Não. Ele disse assim, vai lá e seja o mais imprestável de tudo. Não. Vão, frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Em outras palavras, eu preparei vocês, eu formei vocês, para que vocês sejam a expressão do meu favor. Bate no peito e profetiza sobre a sua vida. Quando Jesus me alcançou, eu me tornei a expressão do favor de Deus. O que você falou que você se tornou? Não, fala mais uma vez para você levantar seu autoestima. Você está precisando? Fala, eu sou a expressão do favor de Deus. Um dia te chamaram de A, B, C, D ou E. Um dia disseram que você era o fulano, uma fulana. Um dia falaram para você que você não prestava para mais nada. Mas quando Cristo encontrou você no meio do caminho, transformou você. E aí a graça se manifestou. E quando a graça veio sobre você, nos deu direito, sobre mim, sobre nós, nos deu o direito de ser chamados de filhos. Hoje, por causa da graça, nós somos a expressão do favor de Deus. As pessoas olham para mim, as pessoas olham para você e dizem sempre, como é que pode? Nem parece você? O que aconteceu com você? Ah, você não virou crente, né? Você não está indo naquelas igrejas assim, onde os pastores fazem lavagem cerebral. Não, você não está indo na igreja levar dinheiro lá para pastor agora. É assim o que os naturais falam. É assim aqueles que ainda não provaram da graça transformadora. Por isso que você é a expressão do favor de Deus. Aonde você vai, em lugares que você viveu, em lugares que você... Eu fico imaginando o evangelista Marco hoje, quando ele chega na boca de fumo para fazer evangelismo, ele viveu lá, ele foi usuário, ele estava preso nesse cativeiro. Hoje, cheio do favor e na expressão da graça de Deus, quando ele chega naquele lugar, ele olha para aquele cativeiro e diz, um dia eu fiquei preso ali, mas a graça me alcançou, e eu sou a expressão do amor de Deus aonde eu vou. Queridos, para que ele chegasse hoje, ser chamado de evangelista na igreja, e a mulher dele segurar na mão dele, ser chamada de pastora na igreja, senta com ela para conversar, pergunta para ela quantas noites de oração, quantas noites de choro, porque mesmo quando ele foi preso, ela não desistiu. Então o sucesso hoje é a expressão do processo. Ninguém que vive algo extraordinário vive porque é bonitinho, ou vive porque é mais queridinho do papai. Não, 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 não. É porque se sujeita às transformações do Pai, se sujeita aos moldes do Senhor. Eu não sei para quem que eu estou falando hoje aqui, mas talvez você está vivendo alguns momentos contrários. É porque você não deixa Deus moldar você, você não permite que Ele molde você, sabe? Você está encroado com um sistema, desculpa a expressão, mas com um sistema religioso, e você gravou essa informação que eu sou assim, é porque eu nasci assim. Não, você não nasceu assim, você nasceu para ser o esplendor da graça e o favor de Deus. Tem que permitir que o processo venha, que Ele molde, que Ele arranque. E quando Ele fala para você, me dá, quando Ele quer tirar coisas, Ele não está falando isso porque não te ama. É igual os nossos filhos. Os nossos filhos, eles imaginam que amor é quando você concorda. E se você tem essa metodologia de amor, te ensinaram equivocadamente. Amor não é isso. A maior evidência do amor é o sacrifício. Eu vou falar disso para você domingo que vem. Quem matou o filho foi o pai. Não foi judeu, não foi romano, não foi grego que matou Jesus. Quem matou Jesus foi o pai. E a maior evidência do amor é o sacrifício. O amor de Cristo foi se sacrificar. E amar não é concordar.
Amar não é encher de presentes, amar é disciplina, amar é apontar caminho, amar é dizer não, amar é dizer vai melhorar, amar é isso. Eu sempre deixei isso muito claro para os meus filhos. Vocês vão ouvir muito não, mas os nãos é para que vocês se tornem grandes. Os nãos é para que vocês saibam dar valor às coisas. Os nãos é para que vocês possam aprender. E as pessoas acham que, porque disseram não, é as ideologias do mundo. Você não concorda com a prática, você não ama. Então, porque você não ama, você então agora quer matá-los. Não. Eu não usamos, não é por causa de não querer tê-los conosco. Amar, temos que amar a todos. Agora, concordar é uma outra coisa. Nós não podemos concordar com o erro. Eu vou sempre amar meu filho. Eu vou sempre amar minha filha. Já falei isso para eles. Mas o dia que vocês não quiserem caminhar com o que eu caminho, não dá para eu caminhar com vocês. Deixar de amá-los eu não vou, mas caminhar eu não posso. Eu achei demais isso. Uma vez eu estava numa conferência, o pastor Silas Malafaia é muito criticado por muitas pessoas, mas ele tem alguns fundamentos, alguns princípios que ele carrega que são inegociáveis. Uma filha dele chegou e falou assim: o negócio é o seguinte, pai, eu não quero mais ficar na igreja. Ele disse assim: você não quer ficar na igreja? Não, eu não quero ficar na igreja, eu preciso dar uma observada em algumas coisas. Aí ele disse assim: tudo bem, filha, não há nenhum problema então, se você não quer estar onde a gente está. Só que também em casa você também não vai ficar, porque a nossa casa, ela é provida pelo altar. Se você não quer viver no altar, a casa não pode prover você. Eu não vou deixar de te amar, mas eu não posso trazer para você aquilo que você não quer se sujeitar e submeter. É duro para um pai falar isso. Só que na verdade, ou a gente disciplina, ou a gente na verdade perde. Aquela moça viveu acho que uma semana fora de casa, e hoje é uma bênção nas mãos do Senhor. Por quê? Houve um choque, houve um conflito. Então essa expressão de amar é concordar, amar é entregar presentes, amar é bajular. Não. Essa expressão de amor está totalmente equivocada. Amar é quando você disciplina, é quando você aponta, é quando você molda, é quando você prepara. Você que é pai sabe, seu filho tem uma dorzinha, você quer ter. Seu filho anseia por alguma coisa, você quer estar no lugar dele. O seu pai já sentiu isso que você sente. O seu pai já sofreu isso que você sofre. Por diversas vezes, meu pai teve que falar não para mim. Quando eu estava com 16 anos, eu queria dirigir. Eu falava: pai, estou 16 anos, já na dirigidinha. Não, você não tem carta, você não está habilitado. Mas só não, você não vai dirigir. 17 anos, pai, falta só um ano. Então, falta só um ano, você esperou 17, espera mais um. Aí quando eu fiz 18 anos, peguei a carteira. Aí ele falou assim: pronto, a chave do carro está aqui, vai lá, dirige, fica à vontade. Aí aconteceu o quê? Alguns anos depois, alguns anos mais para frente, o que aconteceu? Aconteceu comigo. Ia lavar o carro, meu filho: pai, posso dar uma roda? Não, você não tem carta. Mas pai, eu já tenho 16 anos, mas você não tem carta. Pai, 17 anos, pai, eu já posso dar? Não, você não tem carta. Mas pai, eu vou fazer a carta ano que vem. O ano que vem você dirige. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui moldado, aquilo que eu fui formado, eu apenas transferi para aquele. Porque quem quebra um princípio lá na frente, ele vai ser quebrado por ele. Então, amar, não é, sentir que o ambiente está um pouco pesado aqui. Olha para o teu irmão e diga: um princípio não pode ser quebrado. Fala: um princípio quebrado, ele vai te quebrar lá na frente. Preste atenção, olha para mim, eu vou mostrar para você agora, para você fazer conclusão aí, ó. Você acabou de ler comigo, lá em Saul, o Samuel ouvindo do Senhor: Samuel, para de ter pena desse cara, porque esse cara não quer viver comigo, esse cara não quer me obedecer. Então ele quebrou um princípio comigo. Então, porque ele quebrou um princípio comigo, eu me arrependo agora de tê-lo colocado rei sobre Israel. Um princípio quebrado de obediência. Ele quebrou um princípio de convivência com o Senhor. Então, você até pode quebrar um princípio hoje. Aparentemente, hoje, ele pode não trazer dano nenhum a você, mas amanhã, ele vai trazer um princípio quebrado. Agora, é um princípio quebrado lá na frente. E vai quebrar quem? A gente depois lá. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, repete de novo comigo: processo é a garantia do sucesso.
Isso. Lucas 24, verso 49 diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Jesus precisava enviar os discípulos. Jesus precisava cumprir a missão. Jesus precisava estabelecer a igreja. Jesus tinha que cumprir o propósito da cruz. Então, antes dele enviar os discípulos, ele disse: eu tenho que preparar vocês. Antes do ir, vocês têm que ser formados. Vocês não podem ir vazios, vocês têm que ir equipados. O sucesso de vocês lá na frente é a resposta do processo de agora. Então, antes de ir, permaneçam aqui. Fiquem aqui até vocês serem cheios, até vocês serem capacitados, até vocês serem habilitados. Quando vocês forem cheios, isso aconteceu lá com o derramamento do Espírito Santo, aí sim, vocês têm ferramentas para que vocês possam ir e transformar as pessoas. Entenda, e quando nós olhamos para a vida dos discípulos, eles eram um. O Pedro negou Jesus, sem passar pelo processo. Mas quando Pedro se sujeita, quando Pedro é cheio do Espírito Santo, o mesmo Pedro que nega, o mesmo Pedro que sai da caminhada ao lado de Jesus e se esconde, o mesmo Pedro, depois da ressurreição de Jesus, está subindo ao templo para orar. E quando chega na porta do templo, está lá o paralítico, o aleijado. E ele pedia esmolas. Você já aprendeu isso aqui na igreja também? Ninguém pede esmola, as pessoas pedem tzedaká, as pessoas pedem justiça de Deus. E quando eles estendem, o moço estende a mão e diz para eles: tzedaká, justiça de Deus. O Pedro e o João que sobem agora, passados pelo processo, equipados e cheios da virtude, até por um leve momento tentaram colocar a mão na sacola, mas se lembraram que agora eles estavam prontos para ir. E eles disseram: olhem para mim. E esse olhar para mim é: veja a obra de transformação. O que foi feito em mim vai ser feito em vocês. Ouro e prata a gente não tem, mas o que a gente recebeu no processo de ser transformado e equipado, a gente agora te dá. Em nome de Jesus, levanta e anda. Meu Deus, isso é tremendo. O mesmo Pedro sem ferramenta, o mesmo Pedro que nega, o mesmo Pedro que não se contenta em Jesus querer lavar os pés, e ele queria que ele pudesse fazer isso, o mesmo Pedro cabeçudo, o mesmo Pedro que corta a orelha do soldado, o mesmo Pedro espalhafatoso, o mesmo Pedro, agora passou pelo processo, e aí vive o extraordinário. O João é o discípulo do amor, mas o João não era um homem amável, era um homem rude, um homem bruto, um homem bravo, um homem angustiado. Se tornou um homem amável quando? Quando o processo do Senhor se cumpriu nele. E o ápice do sucesso do João não é estar ajoelhado ao pé da cruz, olhando a crucificação. O ápice da vida de João é quando o Senhor o arrebata, lá na ilha de Patmos, e diz: vem cá, João, o processo que você quis passar vai gerar um sucesso extraordinário para você. Vem ver o que vai ser o tempo do fim. Depois você escreve e conta para eles. Leva o João ao terceiro céu e fala: é assim, ó, rua de ouro, muro de cristal. Vem cá, vem dar uma olhadinha como é que vai ser a mansão. Vem olhar, olha lá, olha os querubins, os serafins adorando. O que você lê em Apocalipse foi a visão natural de João contemplando nos céus. Meu Deus, por quê? Porque se submeteu, eu fico maluco quando eu vejo isso, se submeteu a um processo na terra, para ter um sucesso no céu. Se submeta aos processos, que você alcançará um sucesso extraordinário. Diga para o teu irmão: se submeta, fala para ele, aos processos, e você alcançará um sucesso no Pai. Sai só uma palma para agradar o ambiente, irmão. E aí, eu vou terminar, fala aleluia. Isso. Vou te mostrar 2 personagens, 2 com palavras ativadoras, transformadoras, porém características diferentes. Vamos lá no princípio, Gênesis capítulo 30, verso 22,
Diz assim: então Deus lembrou-se de Raquel, estéril. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Pode falar isso? Deus tirou de mim a minha humilhação. Verso de baixo: Deus deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. A palavra que Deus deu a ela no nascimento do filho é: eu tiro de você a humilhação. Deus não olhou para o Zé para os íntimos, olhou para o irmão Zé e falou: irmão Zé vai ser terrível, poderoso, forte, vai catar os inimigos para o gogó, vai cortar a cabeça deles. Não foi essa palavra que o Senhor disse a respeito de José, a não ser o seu pai. Quando o abençoou, disse que o José seria diferente, ele cresceria muito, ele seria como um ramo frutífero, ou seja, ramo frutífero dá frutos para o seu povo e dá fruto para os seus inimigos. Ele ia correr sobre os muros. E se você olha a história de José, José foi o nutridor do alimento para o Egito e o nutridor do alimento para o seu povo. Então a palavra do seu pai ativou um destino extraordinário sobre a vida dele. Mas quando você olha para o nascimento de José, você não vê nada específico. Você não vê nada que diz assim: oh, o Zé nasceu, o super Zé. Não. Contrapartida, você vê nesse Juízes, capítulo 13, versículo 3. Olha o nascimento desse personagem bíblico. Juízes 13, verso 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado. Repete essa palavra comigo: tenha cuidado. Todas as vezes que Deus vai mudar uma geração, Ele começa pelo ventre. Uma geração transformada começa a ser curada no ventre. O que Deus estava estabelecendo aqui era a cura de uma geração. No nascimento de Sansão, até rimou. Para que Sansão nascesse, tinha que haver transformação do ventre. Tudo começa desde o princípio da origem. Então, quando o Senhor visita a sua mãe, o Senhor diz: olha, você é estéril, você vai gerar filhos. Mas preste muita atenção, o texto diz aí: não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada que não seja puro, não coma nada impuro. Levítico 11, se não foge a memória, é a lista de alimentos que se podia comer, que o Senhor ensinou o seu povo, para vocês terem uma vida saudável, uma vida boa, e o corpo de vocês permanecer intacto. Coma isso. Não se contamine de bebida forte. Não são as fermentadas de hoje, nem as induzidas com álcool que nós temos hoje nos mercados. Não beba vinho em excesso. A bebida forte da época era vinho, fermentação natural da uva. Mas você não vai beber. Em outras palavras, mulher, você vai abrir um jejum de vinho. Você não vai beber o suco da uva no período da gestação, porque esse ventre não pode ser contaminado. Meu Deus, irmãos, olha a palavra que essa mulher recebe. Para que haja um sucesso no nascimento desse menino, tem um processo aqui. Quando você faz jejum, querido, não é para você ter vitória, é para você acessar o céu. Conta para o teu irmão: o jejum te aproxima do céu, fala para ele. Isso, o jejum anula a doença da nossa carne, porque a nossa carne quer. A profetisa Márcia fala isso na Clínica da Alma, quando ela começa a falar: a açúcar vicia mais do que a droga. Tem nutricionista no ambiente aqui, sabe o que eu estou falando? Sai daqui hoje, bota isso na cabeça e fala assim: vou ficar a semana inteira sem comer. Você vai ficar surtado, você vai ficar estressado, você vai riscar o chão, passar por baixo. Porque a açúcar fica... Quer que eu te provo? Quer que eu te provo? Ai, estou cansadinho hoje. Aqui na igreja tem uns viciadinhos que eu conheço. Estou cansadinho hoje. Vai aonde? Energético. O que energético é? Açúcar. Você fica pilhadaço, irmão. Outro dia nós fizemos isso. Chamamos seus filhos na EBF e socamos doce neles de noite.
Com certeza ele demorava para dormir. Por isso que você não pode comer doce muito tarde, porque você demora para dormir. Aí você fica sonhando. Aí vem dinossauro te pegar de noite. Aí você fala que é demônio. Não, é açúcar. Ai, sonhei com um dinossauro, vinha galopando em cima da minha cama hoje. É açúcar. Você fica louco. Olha, irmão, fala para o teu irmão, ventos é cultura. Fala isso para o teu irmão, ventos é cultura. Você está aprendendo, esse culto aqui poderia ser cobrado, porque está caro essa aula hoje, hein, irmão? Você paga 500 pau para ouvir um coach, podia nem melhorar a oferta hoje aí, aleluia. Estou brincando, mas vem cá. Onde eu estava mesmo, irmão? O processo teve que passar. Você quer cumprir o propósito? Passa pelo processo. O texto continua. Deixa eu voltar para cá que eu estou me empolgando. Vamos lá. Num comandado impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ô mulher, você tem noção que o que vai ser plantado aí no seu ventre, que vai te honrar e vai mostrar para todos que Deus pode fazer, esse moço vai destruir os inimigos. Israel será liberta, Israel não ficará mais presa na mão dos inimigos, porque aí no seu ventre carrega uma promessa de transformação de uma geração. Meu Deus, que extraordinário. Aí, pega o cruzamento das informações. Pega a vida do Zé e pega a vida do Sansão. Qual foi o fim do Zé? Magro, seco, feio. Não tinha nada, mas tinha graça. Onde ele chegava, ele se tornava cabeça. Ele era a cabeça dos seus irmãos. Foi vendido como escravo. Se tornou líder no meio dos escravos, foi levado para a prisão, se tornou cabeça na prisão. Aí quando chegou a hora de Deus de fazer com que o sucesso da vida do Zé chegasse pelo processo que ele passou, sem murmurar, vai na vida do Zé e vê onde o Zé murmura, vê quando o Zé reclama que foi vendido, vê quando o Zé reclama que foi esquecido, vê quando o Zé reclama que foi na prisão. O Zé não reclama, não tem reclamação do Zé, está passando pelo processo. Aí Deus leva ele. Faraó tira o anel e fala: olha, eu mando em tudo aqui. Olha, presta atenção nessa expressão que talvez você nunca tenha ouvido. Faraó, em outras palavras, disse o que para o Zé? A terra é minha, mas o governo é seu. Vou falar de novo. A terra é minha, mas o governo é seu. Ninguém manda mais nessa terra do que você. Depois de você, só eu. Quem era o Zé? Filho da Raquel. Quem era o Sansão? O homem que Deus sonhou que ia acabar com os seus inimigos. Qual foi o fim de Sansão? Olho furado, empurrando um moinho, como se ele fosse um boi. Mas aí ele agarrou a coluna, morreu, mas foi vergonha. Então quando a gente traça um paralelo da vida de José e da vida de Sansão, preste atenção, eu vou terminar, fala glória a Deus. Sansão tinha poder, José tinha caráter. Sansão impressionava as pessoas, José impressionava o Senhor. Sansão se deixava levar, José tinha convicção profunda onde queria chegar. Sansão, uma mulher tirou sua roupa. José, ele tirou a roupa para não pecar. A mulher do Potifar, aquela Jezabel do inferno, viu Zé e falou: Zé, vem que eu estou facinho. Zé falou: o quê? Não peco e não transgrido com o meu Senhor, porque é um sucesso estabelecido ali na frente para mim. Meu Deus do céu. E o Sansão? Vai, Dalila. Ui. Foi dançar os balangandanga da Dalila. Fala para o teu irmão, processo. O Sansão se comprometia com o errado. José se comprometia em servir em tudo. Sansão perdeu a visão. José alargou a visão. Porque tudo que vinha na mão dele, a terça parte ele separava e fez o reino prosperar. Sansão morreu como os animais. José morreu como um príncipe. E ele disse: Deus prometeu que vai nos tirar daqui, do Egito. Então, quando eu sair daqui, levem os meus ossos daqui.
E a Bíblia é clara em dizer, está escrito nos anais, quando o povo saiu do Egito, conforme a promessa do Senhor, levaram juntos suas famílias, as suas riquezas e os ossos de José. Sabe por quê? José passou o processo. Sansão frustrou o processo. Deus tem um sucesso para você. Deus tem um sucesso para mim. E aí você consegue ver a gratidão do Zé, por quê? Porque, irmão, caráter e poder são duas coisas que caminham em esferas diferentes. Há pessoas que estão tão fissuradas pelo poder que vasculharam, acabaram, destruíram o seu caráter. Há algumas pessoas que priorizam o seu caráter e acessam o poder, porque a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescentam dores. Você pode ficar em pé para a gente orar? Olha para esse irmão do seu lado e fala assim para ele: tem bênção de Deus para a sua vida hoje aqui. Fala, Deus tem um sucesso garantido para você. Isso, nesse encerramento de mês de agosto, essa palavra ela instrui a mim e a você a escolhermos aquilo que queremos viver. Tudo está diante de mim, diante de você. O Senhor, Ele não esconde nada. Os sonhos que Ele tem acerca de você, Ele já falou. Os sonhos que Ele tem acerca de mim, Ele já falou. Até porque o Senhor anuncia o fim no princípio. Então aquilo que Ele tem acerca de você e acerca de mim, foram as primeiras palavras que você ouviu. E essas palavras precisam ser vivas. E você precisa dizer para Ele hoje: Senhor, o processo é doloroso, mas Ele é magnífico. Olha para mim, eu vou terminar. Todos nós conhecemos a história do José. Mas chegou um dia que o José se deparou com seus irmãos. Seus irmãos não conseguiam mais reconhecer o José. Seus irmãos não viram o crescimento do José. O José era adolescente quando foi vendido por eles e mentiram para o seu pai. Aí quando chegam lá, José já era um homem formado. José é uma pré-figura de Cristo. Tinha a idade do Cristo, quando há a libertação do povo. José está com aqueles trajes do Egito. Seu nome foi alterado para viver ali. Pintura nos olhos, as indumentárias, porque ele era o governador. E quando ele entra naquela sala, ele se depara com seus irmãos. Irmãos, qualquer um de nós que tivesse passado pelo que o José passou, teria dificuldade para agir como o José agiu. Alguns de nós com o poder e com a linguagem natural de hoje, a faca e o queijo. É a minha vez, é a minha hora. Vocês não sabem o que eu passei. Irmãos, ele foi vendido pelos mercadores. Mas, irmãos, a história diz, eu me emociono quando eu falo disso, porque Deus não deve nada para ninguém. Quando os irmãos vendem o José como escravo, os mercadores vêm de um lugar que foram buscar coisas para vender. Sabe de onde eles estavam vindo? Eles estavam vindo de um lugar onde se vende especiarias. Eles estavam vindo de Gileade. Eles foram buscar bálsamo, essência. Até nisso Deus não deveu nada para José. Os mercadores que estavam carregando bálsamo, o bálsamo de Gileade, bálsamo de cura. Quando José é lançado dentro daquela gaiola, em outras palavras, meu Deus, isso é magnífico. Deus estava falando o que para José? Fica tranquilo, essa gaiola vai passar. Eu já começo a curar você dentro da gaiola. Meu Deus do céu. Aí ele vai, depois é vendido, vai na casa do Potifar, sucesso na casa do Potifar. Daí a pouco, a mulher se levanta contra ele, e ele é levado para a prisão, vai preso. Aí lá na prisão, começa a liderar, aí é esquecido por um daqueles que estavam ali. Aí chegou a vez do comentário chegar: não, lá na prisão tem um cara que interpreta sonhos lá. O Zé tinha tudo para dizer o quê? Sonho? Eu não interpreto coisa nenhuma. Deus não me atende, Deus não me tira desse lugar de cativeiro, porque desde quando meus irmãos me venderam, é só a prisão. Mas o Zé disse assim: eu não interpreto, mas o Senhor que habita em mim. José entende o momento, fala tudo para o faraó. Você conhece a história? Coloca o anel, chega os irmãos.
O que o José fala para os irmãos? Seus canalhas, seus imprestáveis, vocês lembram o que vocês fizeram comigo? Pois bem, agora chegou a minha vez. Abre as mãos. Chamar um serviçal. Vem cá. Vem aqui, irmão. Sabe o que? Eu sou o Zé. Sou o Zé. Esse é um serviçal lá do Egito, forte. Ó, você quer meus irmãos? Esses caras aqui são os meus irmãos, eles não sabiam, mas eu sou o Zé. Abre a mão de vocês aí agora. Vou começar a cortar um dedo por dia. Hoje eu vou cortar um minguinho. Então você vai lá e corta o minguinho deles. Irmão, se qualquer um de nós, com o poder na mão, ia falar: corta o dedo desses desgraçados. Desgraçado é desprovido da graça, viu, mano? Não é ofensa. Mas esses desprovidos da graça aqui, corta um dedo deles hoje. Amanhã você volta aqui e fala que o Zé, o irmão deles, mandou cortar o outro dedo. Deixa por último o dedão. Aí eles vão ficar só com o toquinho. Foi isso que o Zé fez? Obrigado, irmão. Foi isso. Aplauda meu ajudante aqui de ordens. Foi isso que o Zé fez. Foi isso que o Zé fez. O Zé olhou para eles e disse: eu sou o José. Eu imagino que dentro do Zé estava um grito, um gemido. O Zé tira as vestimentas, esfrega o olho cheio de lágrimas, aquela pintura. Sou o Zé. Mas calma. Não fiquem angustiados, nem apavorados, porque o que vocês fizeram para mim foi o processo de Deus para que eu estivesse aqui. Fiquem tranquilos, não faltará comida. Olha que gostoso. Não faltará comida para você, não faltará comida para sua família, não faltará comida para o nosso povo. Vai lá e conta para o pai que eu estou vivo. Meu Deus do céu. E o Sansão morreu debaixo da pedra. José marcou o seu tempo. E Sansão é apenas um conto da história que mostra para mim e para você que o homem não quis viver o processo e foi uma vergonha para o reino. Que você seja um José e que você viva o processo. Põe a mão no peito aí. Pai, te damos graças nessa manhã, celebramos o teu nome. Há um sucesso garantido para nós. A tua palavra já nos foi decretada desde a fundação do mundo. Quando o Senhor nos formou, o Senhor nos disse: ide, vão, encham a terra, frutifiquem. O Senhor nos declarou bênçãos desde quando nos formou. Senhor, mas o pecado tenta nos cegar e nos anular. E por isso, Pai, hoje precisamos passar pelos processos. E muitos de nós não acessamos coisas maiores, coisas extraordinárias, porque nós queremos colocar as nossas mãos, nós queremos agir do nosso jeito, da nossa forma, como foi o Sansão. Senhor, que todos nós venhamos aprender como José, que todos nós, Senhor, venhamos aprender com o desejo de servir os nossos irmãos e a nossa descendência, que o sucesso que o Senhor tem para os teus filhos se estabeleça, se cumpra e que eles possam avançar em graça, em perfeição no Senhor e para o Senhor. Pai, que haja correção de rota hoje aqui, que pessoas possam declarar hoje para o Senhor: Pai, eu quero viver todos os processos para alcançar esse sucesso que o Senhor tem para mim, em todas as áreas da minha vida. Senhor, cessamos hoje os questionamentos, cessamos hoje as murmurações, cessamos hoje as inquietações, cessamos hoje, Pai, as dúvidas, e ligamos, ó Pai, o nosso vocabulário dizendo: Senhor, eis-nos aqui para viver o que o Senhor tem para nós com excelência. É por isso que nós declaramos que hoje nós queremos dar a nossa vida ao Senhor como oferta de gratidão ao Senhor. Cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós o teu agir, e é por isso que nós celebramos e agradecemos o teu nome, te dizendo assim: hoje